Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Como aderir ou atualizar convênio para fiscalização e cobrança do ITR? O Portal Convênios separou um passo a passo que explica como aderir ou atualizar convênio para fiscalização e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Conforme disposição constitucional e legislação específica, os municípios que optarem pela celebração do convênio terão direito à totalidade do produto da arrecadação do ITR. A adesão pelo convênio com a União é para exercer as atribuições de fiscalização, lançamento de ofício e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Municípios e Distrito Federal podem utilizar esse serviço. Antes de efetivamente assinar o termo de opção pelo convênio, o ente federativo deverá dispor de 1. Estrutura tecnológica da informação suficiente para acessar os sistemas da Receita Federal que contemple equipamentos e redes de comunicação. 2. Lei vigente instituidora de cargo com atribuição de lançamento de créditos tributários. 3. Servidor aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos para o cargo que trata o inciso anterior em efetivo exercício. 4. Ter optado pelo domicílio tributário eletrônico. E 5. Ter certificado digital do município, ECNPJ. Para assinar os documentos, será preciso acessar o portal ECAC utilizando certificado digital. Para aderir ao convênio, o responsável deve acessar o ECAC e assinar o termo de opção e modelo de convênio ITR, com certificado digital, para formalizar a adesão ao convênio com a União. Em seguida, deve preencher e assinar o termo de indicação de servidores disponível no sistema. Após a assinatura, deve-se verificar se a tela de confirmação de opção pelo convênio é exibida. Somente a partir desse momento é que considera-se o convênio assinado pelo ente federativo. Após a assinatura do termo, a Receita Federal intimará o ente federativo para apresentar os documentos necessários. Os documentos devem ser juntados ao processo exclusivamente em formato digital, de forma individual por tipo de documento, evitando-se a juntada de todos os documentos num único arquivo. O processo digital específico é único para cada município e constará do termo de intimação enviado pela Receita Federal. Havendo a aprovação da opção, o convênio seguirá para a assinatura pelo representante da Receita Federal e depois para publicação em Diário Oficial da União. Com a publicação do convênio, ele é considerado convênio vigente e somente após esse momento o representante legal do ente federativo deverá acessar o ambiente ECAC para solicitar permissão de acesso ao portal ITR. No site do Portal de Convênios, você confere maiores detalhes sobre o processo, bem como documentos necessários e os links para acesso aos sistemas. Acesse portalconvênios.com. Preços da construção medidos pelo SINAP registraram a segunda menor taxa do ano. Os preços medidos pelo Índice Nacional da Construção Civil, o SINAP, referentes a agosto, tiveram variação de 0,58% e registraram a segunda menor taxa do ano, acima apenas de fevereiro. Em relação a julho, a queda foi de 0,90 ponto percentual. O SINAP é a ferramenta pela qual a administração pública, seja federal ou outras que estejam manuseando verba federal, estabelece os valores dos insumos e serviços necessários às obras e serviços de engenharia. O acumulado de 12 meses ficou em 13,61%, pouco abaixo dos 14,07% registrados nos 12 meses anteriores. As duas parcelas do índice, materiais e mão de obra, apresentaram desaceleração nos últimos 3 meses, como explica o gerente do SINAP, Augusto Oliveira. A parcela dos materiais, com taxa de 0,69%, apresentou queda, tanto em relação ao mês anterior, 1,38%, como agosto de 2021. Em agosto, a parcela da mão de obra
apesar dos acordos coletivos firmados no período, registrou variação de 0,42%, caindo 1,20 pontos percentuais em relação a julho. A região norte teve a maior variação entre todas no Brasil e fechou agosto com taxa de 1,43%. O preço do metro quadrado mais barato, no entanto, ficou com o Nordeste, R$ 1.549,97, seguido pelo Norte e Centro-Oeste. Com alta na parcela de materiais e reajuste nas categorias profissionais, Rondônia foi o estado com a maior variação mensal, 5,67%, seguido pelo Amazonas com 3,19%. Para o vice-presidente de Assuntos de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e presidente do Sinduscom Rondônia, Emerson Fidel, a variação é resultado da queda da inflação nos últimos meses. Temos visto, ao longo desses últimos meses, uma deflação. Isso é resultado de algumas atitudes em relação ao governo federal, principalmente em relação aos combustíveis, a questão da energia elétrica, que houve uma redução, com isso também vem ocorrendo também uma deflação em relação ao SINAP. Isso é um resultado muito bom, porque começa a cair um pouco o custo dos insumos e repercutindo na inflação. O setor da construção civil é um dos que mais cresce na indústria brasileira e avançou 2,2% no último trimestre, o 8º consecutivo, segundo dados do IBGE. O crescimento teve reflexo na alta de 1,2% do Produto Interno Bruto no segundo trimestre. No acumulado de 6 meses, foi a atividade industrial com maior crescimento, 9,5%. O número de vagas de trabalho também é positivo no setor. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram 184 mil novas vagas entre janeiro e junho deste ano, número que corresponde a 13,8% da geração de postos formais de trabalho no Brasil nos primeiros 6 meses de 2022. Saneamento básico tem potencial para sanar problema dos fertilizantes no Brasil. Segundo o Marco Legal do Saneamento, até 2033, 99% da população brasileira tem de ter acesso a abastecimento de água e 90% precisa ter coleta e tratamento de esgoto. Atualmente, apenas 45% do esgoto gerado no Brasil é coletado e tratado. A universalização do serviço vai gerar também uma quantidade enorme de resíduos, a parte sólida do tratamento do esgoto. Isso poderia ser um problema se esse material for descartado em aterros sanitários que possuem uma vida útil curta e não vão suportar tamanho volume. A produção de fertilizantes ou de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio pode resolver a dependência da agricultura brasileira, que importa cerca de 85% do que precisa desses insumos. As concessionárias já se movimentam para encontrar uma destinação mais sustentável para o resíduo. Dele é possível retirar nutrientes essenciais para os fertilizantes, abrindo caminho para o protagonismo de uma nova indústria no país. O diretor executivo da Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, Percy Soares Neto, explica que, com o avanço da universalização, as estações de tratamento podem oferecer os nutrientes necessários para a fabricação de fertilizantes. A gente sempre fala que a grande mudança de conceito do saneamento é olhar a estação de tratamento de esgoto como uma central de matéria-prima. Eu tenho a possibilidade de gerar energia na digestão do esgoto, eu tenho a possibilidade de gerar água de reuso e eu tenho a possibilidade de gerar nutrientes. O Brasil é uma potência agrícola. Eu tenho preço de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio em alta no mercado global em função de uma guerra na Ucrânia. Mas o esgoto é riquíssimo em nitrogênio, fósforo e potássio. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o consumo médio anual de fertilizantes gira em torno de 40 milhões de toneladas, sendo 1/3 para cada grupo NPK, nitrogenados, fosfatados e potássio, nutrientes bastante presentes no resíduo do esgoto. Em 2021, o Brasil gastou mais de 15 bilhões de dólares em importações de adubos e fertilizantes. A Aegea, maior empresa privada de saneamento básico do Brasil, que atende 21 milhões de pessoas em 154 municípios,
tem um caso de sucesso em Piracicaba, São Paulo, de implantação de sistema de secagem de lodo proveniente do esgoto e compostagem, introduzindo o material na economia circular. Valdir Antônio Alcarde Júnior, diretor executivo da Mirante, uma parceria público-privada da AEGEA na cidade, explica que o resíduo é tratado como um problema por várias empresas de saneamento por conta dos custos. Mas projetos como esse mostram que é possível dar um destino mais sustentável ao resíduo, reduzir custos e diminuir o impacto ambiental. Temos 3 principais estações que geram cerca de 1.000 toneladas de lodo por mês. Os custos com lodos hoje na concessionária giram em torno de R$160 mil por mês, então um custo bem significativo. Temos escassez de fornecedores, pois só tem 2 aterros sanitários na região, e também a necessidade de inovação perante a companhia de minimizar a produção de lodo, oportunidades de aplicação de lodo na agricultura, bem como a geração de lodo, de energia através da queima do lodo. O resíduo do esgoto também pode ser usado para recuperar áreas degradadas, ajudar no processo de reflorestamento e hidrocarbonização, além de ser transformado em combustível e energia em biorrefinarias e biodigestores, alguns deles já instalados em concessionárias. Projeto de lei altera regras de certificação das entidades filantrópicas. O projeto de lei complementar PLP 103 de 2022, em tramitação na Câmara dos Deputados, altera a Lei Complementar 187 de 2021, que estabelece regras para a certificação e imunidade tributária das entidades beneficentes, também conhecidas como entidades filantrópicas. O texto do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, considera deferidos todos os pedidos de concessão ou renovação de certificação de entidades beneficentes não concluídos no prazo de 5 anos, salvo se comprovada negligência ou má-fé da entidade requerente. A proposta também altera outros pontos da Lei Complementar 187, que tem origem em projeto do próprio deputado. Nunes afirma que as mudanças visam aprimorar a norma. O prazo de 5 anos é o mesmo previsto para a Fazenda Pública cobrar um imposto do contribuinte. Para o deputado, não faz sentido manter processos de certificação parados por prazo superior ao convencionado para o lançamento de tributos. Ele afirmou que também não faz sentido exigir a regularidade de tributos sobre os quais não há cobrança devido à imunidade. Uma das mudanças prevê que as entidades beneficentes só precisarão comprovar a situação de regularidade fiscal no ato do pedido de certificação, não sendo mais exigida quando da renovação. A lei exigia contrapartidas para ter direito à imunidade de contribuições sociais. Parte da lei, no entanto, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e a norma acabou definitivamente revogada pela Lei Complementar 187 de 2021. Nunes afirma que a nova regra visa sanar todos os problemas passados. O projeto também determina o deferimento de todos os pedidos de concessão ou renovação de certificação pendentes de aprovação devido ao não atendimento pelas entidades dos requisitos da Lei 12.101 de 2009. A proposta altera ainda dispositivos da Lei Complementar 187 relativos à comprovação mínima de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, o SUS, que hoje é de 60% dos serviços ofertados. Pelo texto, o percentual será dividido entre os serviços de internação, no mínimo 30%, de atendimento ambulatorial, no máximo 10%, de programas e estratégias prioritárias ou de incorporação de serviços prestados por força de contrato de gestão. O atendimento do percentual mínimo poderá ser individualizado por pessoa jurídica. Outro ponto tratado no projeto autoriza as entidades a obter recursos próprios, por exemplo, com a venda de um produto para aplicação nas áreas de assistência social, de saúde ou educação, com o devido registro nas notas explicativas do balanço patrimonial, para facilitar a aferição e publicidade. A proposta será analisada nas comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania e no plenário da Câmara. Aplicativo e título pode ser usado por até 30 milhões de pessoas nestas eleições. Com a proximidade das eleições de 2022,
cerca de 30 milhões de eleitores no Brasil e no exterior já ativaram o aplicativo e-Título. Este ano, foram registradas mais de 13 milhões de ativações. O aplicativo é gratuito e está disponível desde 2018. A ferramenta contém a via digital do título de eleitor, além de serviços relacionados ao pleito. O usuário também consegue tirar dúvidas, por exemplo, e até mesmo conhecer o funcionamento da urna eletrônica com esse aplicativo. Para instalar o aplicativo, basta procurar pelo nome e-Título na barra de pesquisa das lojas de aplicativo Android ou iOS e preencher as informações pedidas. O download pode ser feito no celular ou tablet. O assessor de gestão de identificação do TSE, Yuri Camargo, explica as funcionalidades do aplicativo e alerta sobre a dificuldade para emitir o e-Título no dia da eleição. As principais ferramentas do e-Título são justamente a própria emissão, como eu disse, para substituir a segunda via, a consulta ao seu local de votação, a justificativa eleitoral no dia da eleição e no dia posterior à eleição e, eventualmente, a emissão das certidões de quitação, se voluntariar como mesário também. Essas funcionalidades estarão todas disponíveis até o dia da eleição. É importante dizer que no domingo, especificamente, não será permitido emitir o título de eleitor. A pessoa até consegue fazer o download do aplicativo normalmente, mas ela não conseguirá emitir o e-Título. A emissão do e-Título estará suspensa no domingo 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições, e só volta a ser liberada a partir de segunda-feira, dia 3. Caso haja o segundo turno, marcado para 30 de outubro, a regra é a mesma. Só será possível tirar a via digital do título até a véspera, 29 de outubro. No dia da eleição, as operações de consultar o local de votação e justificar o voto estarão disponíveis. Além do e-Título, a Justiça Eleitoral oferece outras ferramentas de auxílio à população antes, durante e depois das eleições. Entre elas está o aplicativo Resultados, para acompanhar a apuração dos votos nas 27 unidades federativas. Há também o app Boletim na Mão, para conhecer os resultados dos boletins de urna apurados diretamente nas sessões eleitorais. Já o aplicativo Pardal serve para colaborar com a fiscalização da propaganda irregular de campanha e outros crimes eleitorais. O TSE tem ainda um robô virtual no aplicativo WhatsApp, conhecido como Tira Dúvidas, para esclarecer sobre as eleições e o dia da votação. Sobre o e-Título, a ideia de reunir as informações da Justiça Eleitoral em um aplicativo foi da servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Rosana Magalhães. Além de ser utilizado como documento de identificação, o e-Título permite justificar em caso de não votação e obter o certificado de quitação eleitoral. A Rádio Senado entrevistou a servidora para saber mais sobre como foi a criação do app. Confira o áudio a seguir. Rosana Magalhães participou pela primeira vez de uma eleição em 1993. Ela votou no plebiscito que perguntava sobre a forma de governo que deveria ser seguida pelo Brasil, presidencialismo ou parlamentarismo. Venceu o presidencialismo. Depois disso, Rosana participou como votante e como trabalhadora da área de tecnologia na eleição de 1994. 2 anos depois, Rosana, já servidora da Justiça Eleitoral no Acre, veria uma revolução, a chegada da urna eletrônica. Envolvida com a área tecnológica, Rosana acompanhou passo a passo cada avanço da justiça eleitoral, até que em 2017 ela estava deitada em casa, desfrutando o domingo. Eu estava realmente deitada no sofá, num domingo, umas 3 horas da tarde, e estava lendo notícias sobre documentos digitais, assim, a onda, né, no mundo inteiro da facilidade, que era importante que isso viesse a se concretizar no Brasil, né, enfim, que existiam projetos, mas nada concreto ainda. Aí foi quando eu pensei, puxa vida, um documento digital, o título poderia ser um documento digital. Então, naquele momento eu pensei em construirmos uma plataforma para que a pessoa tivesse a segunda via digital. E não só a primeira, não apenas a primeira, mas a segunda via, porque a pessoa faz o título eleitoral, mas ela levava um papel para casa e perdia.
era a semente do e-título. Rosana pensou logo naquele documento tradicional, geralmente verde, com poucas informações, que ela guardava na gaveta. Era possível melhorar aquilo, e com tecnologia. Aí eu peguei o meu título eleitoral. O meu título eleitoral, ele tinha o quê? Não tinha minha foto, tinha o meu nome, a data de nascimento, só isso. Ele não trazia, por exemplo, o meu grau de instrução, ele não trazia uma foto recente, ele não tinha a minha situação, se estava regular ou não. Você pegava um título, você não sabia, um título impresso, você não sabe se ele está regular ou não. Então, eu digo, essas informações podiam estar online, integradas diretamente com o TSE. Rosana levou a ideia ao Tribunal Superior Eleitoral e foi instigada a continuar com o projeto. Fez um primeiro protótipo da programação com outros amigos profissionais e ainda em 2017, o então presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, anunciou a novidade. Nós logramos, graças a uma proposta que veio do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, realmente eu acho que é um fato também digno de nota, conceber o e-título. E para aqueles que já estão biometrizados, o documento virá também com foto e poderão então votar. E aqui, inclusive, nós vamos ter já o atestado, por exemplo, de quitação eleitoral. Rosana Magalhães era só orgulho. O e-título é um filho que ganhou o mundo. Uma criação, realmente, uma ideia que foi muito proveitosa para o país, né, e para a justiça eleitoral, numa economicidade aí, porque não é só o papel que deixou de existir, é um serviço que não dá para mensurar, né, não tem preço, ele tem valor, né, tudo que foi investido, que está sendo investido pela justiça eleitoral no aplicativo, o retorno é imenso. Os jovens são entusiastas do uso do e-título, em consonância com uma série de ferramentas presentes atualmente nos celulares, mas o uso é também feito por milhões de adultos eleitores no país. E a Rosana destaca que o aplicativo e-título está em constante desenvolvimento. E hoje a gente tem aí 30 milhões de pessoas. A cada eleição a gente multiplica muito esse número de pessoas. E no exterior também é a salvação do pessoal que está no exterior, porque eles podem fazer tudo pelo e-título. E tem novidade. No futuro o e-título vai ter muitas funcionalidade até de captura digital, de fotografia. Isso vai crescer um pouco mais. Além de ser utilizado como documento de identificação, o e-título permite justificar em caso de não votação e obter o certificado de quitação eleitoral. Saiba quais estados adotaram lei seca nestas eleições. Às vésperas do primeiro turno das eleições, poucos estados aderiram à lei seca, que proíbe a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no dia da votação. Essa decisão fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral e da Secretaria de Segurança Pública de cada estado. A intenção é inibir a violência e evitar que o eleitor compareça alterado às sessões eleitorais. O tema é alvo de polêmica, principalmente sobre a sua eficácia no combate a brigas e ações violentas, já que o indivíduo não fica impedido de consumir bebidas alcoólicas dentro de sua residência. Em todo o Brasil, foram registrados 214 casos de violência política de janeiro a junho deste ano. Desse total, 51 pessoas foram assassinadas. Os dados são do Observatório da Violência Política e Eleitoral, que monitora casos de violência contra lideranças políticas com base no monitoramento diário da mídia impressa, eletrônica e digital. Apenas os seguintes estados publicaram portarias determinando a restrição de bebidas alcoólicas até o momento: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pará e Tocantins. O Paraná havia decretado a proibição de venda de bebidas na terça-feira 27, mas decidiu revogar a decisão 3 dias depois. Na sexta-feira, dia 30, a Polícia Militar do Estado divulgou a decisão assinada pelo secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita. Os outros estados, no entanto, ainda podem proibir o consumo e a venda de bebidas alcoólicas até a véspera da eleição. De acordo com o Código Eleitoral,
Quem desobedecer à lei seca em seu estado comete crime de desobediência, punível com 3 meses a 1 ano de detenção e multa. No Distrito Federal, a lei seca deixou de ser adotada nas últimas eleições em 2018 e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, não houve registro de problemas por bebida. No Rio de Janeiro, não há lei seca desde 1996. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, a última vez que a lei seca foi implantada foi na eleição de 2006. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!